Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje com um olhar aqui, Alberto, para a manifestação contra imigrantes que está prevista para este sábado em Lisboa. Olá. Olá, Vanessa. Sim, ainda não sabe se vai haver de facto uma manifestação ou não, porque parece que foi proibida no Martim Moniz, parece que os organizadores, um grupúsculo qualquer de extrema-direita, que querem mudá-la para o Largo de Camões, salvo erro. Deixa-me só dizer que foi proibida pela Câmara e também pelo Tribunal Administrativo. Sim, ouvi agora mesmo falar nisso, sim, mas não sei se vão fazer a revelia da proibição, não faço ideia. O próprio propósito da manifestação não é assim muito simpático, portanto é daquelas coisas que podem ser cometidas ilegalmente se eles quiserem fazer jus aos seus propósitos. Portanto, é possível que possa acontecer, mas não é bem isso, não é bem sobre a existência da manifestação que eu queria falar. A manifestação apenas mostra a forma como a extrema-direita vê os imigrantes e, de uma certa maneira, é muito parecida com a forma como a extrema-esquerda vê os imigrantes com I, naturalmente. Ou seja, veem-nos sempre como uma entidade uniforme e indistinta. Para a extrema-direita, naturalmente, são uma massa maligna, uma fonte de perversão qualquer. Para a extrema-esquerda são, não sei, assim, uma fonte também, mas uma fonte do maravilhoso e do exotismo e de tudo que é bonito no mundo. Ora, eu acho que não são uma coisa nem outra. Cada imigrante será uma pessoa, cada conjunto de imigrantes, cada família de imigrantes é uma família, cada um tem os seus propósitos e estes fervores, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, contaminam uma discussão que convinha ter, que é uma discussão razoável sobre os limites da imigração. Porque a imigração é necessária até um certo ponto, é prejudicial a partir de um certo ponto. Esta discussão convinha que existisse e não está a existir na sociedade portuguesa, não está a existir, ou praticamente não está a existir na vida política portuguesa, porque todos têm medo de ser acusados disto ou daquilo, e de racismo, naturalmente, de xenofobia, e então as pessoas fogem disso como o diabo da cruz. Agora, o que eu queria, uma coisa que é, para além disto tudo, uma coisa que é interessante na questão da imigração com I, ou da imigração com S, se olharmos da outra perspectiva, é que se fala sempre dos países de acolhimento, os países que recebem os imigrantes, os países que têm a obrigação de receber bem os imigrantes, mas nunca se fala dos países de origem, os países que, no fundo, expulsaram os imigrantes, ou que os fizeram sair. E porquê que os imigrantes, porque é que as pessoas saem de uns países e vão para outros países? Porque é que os imigrantes vêm para onde vêm e porque é que os imigrantes fogem de onde fogem ou saem de onde saem? Normalmente eles saem de onde saem porque saem da miséria, do autoritarismo e na maioria dos casos de regimes, de países que são dominados por regimes ditatoriais e, em geral, de inspiração marxista. E procuram o quê? Procuram países que são capitalistas, ou países que são proto-capitalistas, ou que o capitalismo se sobrepõe a formas socialistas de organização da sociedade. E se repararmos, se formos ver gráficos, não faltam por aí, quanto mais capitalistas são esses países, mais procurados são pelas pessoas que emigram com E e depois nesses países são imigrantes com I. Isso é quase infalível, ou até será mesmo infalível. Quanto mais livre concorrência, quanto mais liberdade económica, quanto mais prosperidade económica, quanto mais capitalista for um país, mais esse país é procurado por pessoas de outros países, que naturalmente não gozam dos mesmos direitos, das mesmas liberdades. Ou seja, isto provavelmente incomoda reconhecer isto, portanto, à extrema-esquerda com certeza, e também julgo que à extrema-direita, reconhecer que, independentemente das questões da entrada total ou da proibição total da imigração, é interessante lembrarmos que a imigração tem este significado além desses fervores, desses fanatismos à extrema-direita e à extrema-esquerda. A questão de que a imigração é uma espécie de medidor exato da liberdade, do grau de liberdade e prosperidade de uma sociedade. Não digo em quantidade de imigrantes que entram, digo em quantidade de pessoas que procuram entrar. Nem sempre conseguem, porque há países que não têm havido muitos, hoje em dia menos, mas os países tentam ter a tal barreira à entrada absoluta de imigrantes. Os Estados Unidos estão com um problema gravíssimo, sabemos o que está a acontecer, ou algumas pessoas sabem o que está a acontecer, por exemplo, no Texas, sabemos que a Europa do Norte também tem um problema grave com isso. Agora, fora dessas questões, das questões mais comezinhas, há aqui, que não são comezinhas, peço desculpa, são questões que têm que ser tratadas, mas fora disso, há aqui esta questão simbólica, a questão de que o capitalismo
também nisto se prova que o capitalismo venceu, mas irremediavelmente e a grande distância, as outras formas de organização económica e social e política de uma sociedade. As democracias representativas, a liberdade, a livre concorrência, tudo isso venceu. Se podem estar em risco ou não, isso é outra questão. Agora, que é importante que não estejam em risco, que é importante que as acarinhemos essas instâncias, essas possibilidades, as possibilidades ligadas à liberdade. A questão da imigração só mostra que é muito importante que as acarinhemos, que as possamos proteger de maneira a não as perdermos. Nós em Portugal tivemos um período em que a emigração era muito maior que a imigração, que era nula, e hoje vivemos outra fase em que começa a haver também, há por um lado a emigração de portugueses para outros sítios e há a emigração para cá, mas de desgraçados que com certeza vêm ao engano a pensar que vêm à procura de uma democracia próspera e chegam aqui e encontram Portugal, que é uma coisa assim, a meio caminho entre o país de onde eles saíram, os lugares de onde eles saíram e os lugares em que eles sonhavam chegar. A imigração prova a superioridade do capitalismo, conclusão do Ideias Feitas de hoje. Alberto, voltamos a encontrar-nos na segunda-feira às 6h25. Até lá. Agora às 6h25. Até lá, Vanessa. Bom fim de semana.